Aleluia. Amém. Antes de tudo, eu queria dizer para vocês algo que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava meditando sobre esse retiro, que vocês estão no melhor momento para dedicar a vida de vocês a Deus. Esse é o melhor momento. Porque... Vou explicar por quê. Primeiro, porque o amanhã é incerto. Tiago disse, nunca diga amanhã eu vou para tal lugar, vou fazer isso ou aquilo, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente pode nem estar vivo. Então, o tempo que nós temos é agora. O passado já se foi. O futuro, talvez nós nunca tenhamos, nós não sabemos. Não nos pertence. Então o presente é o que nós temos. Por isso ele se chama presente. É um presente de Deus para nós hoje. É um presente de Deus para vocês hoje. A oportunidade de conhecer o Senhor e poder entregar a vida a Cristo e servi-lo. Amém? Segunda razão é porque existe uma lei estabelecida pelo Criador chamada Lei da Semeadura e Colheita. Não vos enganeis. Tudo que o homem semear, isso colherá. Aquele que semeia da carne para a carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e paz. Amém? Vocês estão no tempo de semear para colher quando vocês forem mais velhos. O que vocês querem quando vocês estiverem casados, família, filhos, para o futuro de vocês? Então o melhor momento é agora. Vocês são ainda jovenzinhos, estou vendo que nós temos muitos adolescentes novos, começando a vida. Eu entreguei minha vida a Cristo, eu tinha uns 10 anos de idade. Fui batizado, né? Mas desde pequeno eu já conhecia a palavra, já temia ao Senhor, mas eu tomei a decisão de ser batizado. Mais ou menos por aí. Já tem mais de 30 anos, né? Não entendi por que vocês riram. Então há uma lei de semeadura e colheita. E a terceira razão, porque o Senhor merece o melhor de nós. Amém? O apóstolo João escreveu, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus habita em vós e vocês têm vencido o maligno. Então dê a Deus o que é melhor da tua vida. Não deixe para dar o pior. Amém? Bom, mas esse não é o assunto que eu queria... Tá. Tem borracha embaixo. Eu queria me dedicar mais hoje no assunto que o Samuel falou, a Bíblia. Vocês conhecem a Bíblia? Vocês sabem o que significa a palavra Bíblia? Bíblia significa uma biblioteca. Esse livro, ele é um livro que reúne muitos livros. Esse livro aqui reúne quantos livros? 66 livros. O Velho Testamento ou o Antigo Testamento tem 39 livros. E o Novo Testamento tem 27 livros. Então é uma biblioteca. Mas 66 livros que foram escritos por mais de 40 autores diferentes, que viveram em época diferente, em regiões muito diferentes. Num período, não foi escrito tudo no mesmo ano, nem na mesma década, nem no mesmo século. A Bíblia ela demorou em torno de 1.500 anos para ela ser escrita do Gênesis ao Apocalipse. Mas ela tem uma harmonia, uma unidade, uma interdependência dos livros
inacreditável. O que explica isso? É que ela não é um livro humano. Ela é um livro sobrenatural. Ela é um livro que foi escrito por homens inspirados por Deus, mas por trás desses homens havia uma mente eterna, uma mente que conhece o passado, o presente e o futuro. E ela estava guiando, inspirando e orientando esses homens enquanto eles estavam escrevendo este livro, esta biblioteca. Amém? Então isso é a Bíblia. Já foi mencionado aqui que nós estamos vivendo numa geração que mais tem a Bíblia na mão. Porque a Bíblia hoje ela está em aplicativos, está no celular, está no computador, está na internet, está em todo canto. E nós temos ela física também. Na minha casa acho que eu tenho mais de 10 Bíblias. Versões diferentes, nós temos muito a Bíblia na mão, mas a Bíblia nunca foi tão pouco lida e estudada como na nossa geração. Por que será? Por que vocês acham? Hã? Oi? Por causa das distrações, né? Da correria, da agitação. Jesus disse, cuidado para vocês não serem tomados pelas agitações e preocupações deste mundo. Tem que ter espaço para a palavra de Deus. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, alguns anos atrás, que entre os evangélicos, apenas 32% leem a Bíblia diariamente. Todos os dias da semana. 27% lê a Bíblia algumas vezes por semana. E o resto, ou lê uma vez por semana, uma vez por mês, ou raramente, ou nunca lê. Dos evangélicos. E os evangélicos, é claro, leem muito mais a Bíblia do que os católicos romanos. Mas esse é o percentual. 32 uma vez, todos os dias e 27 alguns dias na semana. Você está em qual estatística? Agora, se a gente aprofundar um pouquinho essa estatística, mesmo os que leem todo dia, como que leem? Essa pesquisa foi feita por uma instituição americana chamada Lifeway Research. Foi realizada nos Estados Unidos. Pesquisou mais de 2.500 pessoas em regiões diferentes, cidades diferentes, entre os evangélicos. Eu creio que a nossa realidade no Brasil não foge muito disso. E Jesus, ele lá, quando ele estava orando em João 17, ele disse, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor santifique eles na verdade. E a tua palavra é a verdade. Quem quer ser santo? Não existe atalho para a santidade. Exige exercício e dedicação. Exige comunhão com Deus, relacionamento com Deus e com a sua palavra. Amém? Eu queria fazer uma pergunta. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Por que vocês acham que nós devemos estudar a Bíblia? O que vocês acham? Novamente, o que mais? Gera vida, o que mais? Conhecer a Deus e a Jesus, o que mais? Conhecer a vontade de Deus. Tem muitas razões. Eu enumerei aqui algumas delas. Eu queria compartilhar com vocês aqui.
Primeira coisa, porque ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, é Deus falando ao homem. 2 Pedro 1, 21, quero projetar para a gente ler junto, não precisa abrir a tua Bíblia, lê comigo aqui, ó, no telão, tá? Vamos ler juntos. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aquela conversa, a Bíblia foi escrita por homem? Não. Ela foi escrita por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. Amém? A inspiração dela vem de Deus. E 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada e proveitosa para... Vamos ler juntos? E proveitosa para... E para que o homem de Deus seja perfeito, toda a Escritura é inspirada por Deus. Vocês lembram do milagre que eu falei no início dessa conversa? Um livro escrito por mais de 40 anos, num período de mais ou menos 1.500 anos, de tempos, épocas e regiões diferentes, mas tem uma unidade inacreditável. Só pode ter sido inspirada por Deus. Então a primeira coisa, quando você lê e medita na Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Segunda razão, porque ela é alimento para o nosso espírito. Isso já foi dito aqui. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Quando você come pão, você está alimentando o quê? Quando você come um x-bagunça, você está alimentando o quê? Quando você come um bifão a cavalo, você está alimentando o quê? Mas você não é só corpo, você também é alma e espírito. E só existe um alimento para o espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, não é só de pão, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Teu espírito só se alimenta com a palavra. Quem aqui já ficou uma semana inteira sem comer nada? Se você ficar, o que vai acontecer? O que aconteceu com você? Hã? Fica fraco e vai até morrer. E se não alimentar o espírito? Fica fraco até morrer. Amém? 1 Pedro 2, 22 diz assim, desejai, 1 Pedro 2, 22, eita. 1 Pedro 1, 2. Não, 1 Pedro 2, 2. Ai. 1 Pedro 2, 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos. Que leite que é esse? Não falsificado, para que por ele vades crescer. Nós temos que desejar esse alimento. Quem quer crescer? Deseje. Como menino recém-nascido. Quem que já viu um menino recém-nascido mamar? O bichinho já nasce procurando e chorando e berrando, quer comer. E Pedro usou essa figura e falou assim, ó, deseja igual ele, o leite, porque só assim vocês vão crescer. Terceiro, porque ela é luz para iluminar nosso caminho. Salmo 19, 119, 105. Leiam junto comigo. Salmo 119, 105. Vamos ler? Lâmpada. Ficou fraco, né? Vamos ler de novo?
Você quer andar num caminho bem iluminado, bem claro, saber a direção que você está indo? Ela é lâmpada. Porque ela nos purifica e nos santifica. Salmo 119, 11 e 12. Vamos ler? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Esse é o segredo, um dos segredos de não pecar contra Deus. Esconder a palavra no... Alguém já disse uma frase assim: ou a Bíblia te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Deixe que ela te afaste do pecado. Ela nos santifica. Ela nos capacita para realizar a obra de Deus. Nós já lemos o texto lá de Timóteo que diz assim, que ela nos ensina, nos corrige e habilita o homem de Deus para toda boa obra. Você quer ser um homem capaz para fazer a obra de Deus? Uma mulher capacitada para fazer a obra de Deus? Estude esse livro. Também devemos estudá-la porque ela nos ensina a temer ao Senhor. Deuteronômio 17, 18 a 20. Deuteronômios 17, 18 a 20. Perdeu o aplicativo? Deuteronômio 17, 18 a 20. Esse texto aqui é muito interessante porque Deus deu uma ordem para todo rei, todo homem que fosse rei em Israel. Ele disse assim, olha, será também que quando esse homem se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes levitas. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Lerá quantas vezes por semana? O rei de Israel tinha que ler todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus. Para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias do seu reino, ele, seus filhos, no meio de Israel. Essa era uma ordem de Deus para o rei de Israel. Faz uma cópia do livro da lei e coloca lá diante do trono dele. E todos os dias ele deve ler esse livro para que ele aprenda a temer a Deus. Amém, queridos? Então, se você quer temer ao Senhor, se dedique a estudar esse livro. E por último, a razão que eu queria citar aqui é porque a Bíblia aponta para Jesus e nos revela Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus e o Novo Testamento revela Jesus. Jesus é a figura central da Bíblia. Jesus é a figura central da Bíblia. Eu queria ver com vocês agora como é que é esse livro. Como é que ele está estruturado, como que ele se divide. Tem muita gente que vai ler a Bíblia, que lê a Bíblia assim. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Vamos ver o que vai acontecer hoje na minha vida. Aí ele abre lá e bota o dedo assim e lê lá alguns versículos.
Aí, hoje eu vou... Aí, vamos ver de novo. Abre lá no início. Aí, lá. Tá. E lê lá alguns versículos ou um capítulo. Aí outro dia, hoje eu vou ler um salmo. Aí lê lá, abre um salmo. Tem uns que só no grupo caseiro, né? E tem outros que só no WhatsApp, aqueles quadrinhos que o pessoal manda de versículo. Queridos, ler a Bíblia assim não adianta nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta uma história. Ela tem começo, meio e fim. Pega um livro de história do Brasil, assim, eu quero conhecer a história do Brasil. Aí pega um dia, você abre lá no início e lê umas 5, 10 linhas. Amanhã você pega, abre lá no meio e lê mais umas 5, 10 linhas. Aí, semana que vem, você abre lá no final e lê mais umas 5, 10 linhas. O que você vai aprender da história do Brasil? Nada. Vai ficar uma salada, uma confusão na tua cabeça, não tem, sem conexão, você não vai entender nada. A Bíblia é assim, amados. Ela conta uma história, nós temos que ler partes grandes dela, nós temos que ler ela do Gênesis ao Apocalipse para compreender essa história. Não é assim que se lê a Bíblia. Livros inteiros, partes inteiras, todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento. Mas você olha para esse livrão aqui, enorme, misericórdia, como que eu consegui ler um livro desse? Sabe como? Lendo todos os dias. Quantos dias tem um ano? 365. Se você lê 3,5 capítulos por dia, em 365 dias você vaza esse livro de um lado para o outro. É difícil ler 3 capítulos por dia? Não. Se você ler 4 por dia para arredondar a conta, em menos de um ano você leu todo esse livro. Ou então lê 3 por dia e no sábado e domingo que você tem mais tempo, lê 5. Sábado, 5 domingo. Também é outro plano de leitura anual. Existem muitos planos de leitura anual da Bíblia. Cada um mais maravilhoso que o outro. Você tem que adotar o teu e se esforçar. Você tem quantos anos hoje? 15? Quando você tiver 50 anos, você já leu a Bíblia? Se você lê ela uma vez por ano? Quanto? 15 para 50? 35 vezes. Você já está bem versado na Bíblia. Você vai poder ser muito usado por Deus, ou usada por Deus. Se alimente, ela é alimento para o Espírito. E é interessante saber disso. A Bíblia é assim, ela conta uma história do Gênesis ao Apocalipse. Como está dividida a Bíblia? O Velho e o Novo. Tem duas partes, né? Maiores. O Velho e o Novo. O Velho Testamento começa com o quê? Com a criação do universo, do mundo e do homem. A queda do homem. E depois, ao longo da Bíblia, vai se desenvolvendo um plano de redenção desse homem. Aí é lá no Novo Testamento, a execução desse plano. E lá no Apocalipse, a finalização. Quando o rei vem para resgatar os seus salvos. É assim a Bíblia. Ela tem começo, meio e fim. Então lá no Gênesis, aliás, lá no início, a criação do mundo e do homem. A queda do homem. O plano da redenção, que começa ali com Deus chamando Abraão, porque ele queria criar uma grande nação. Através dessa nação, Jesus ia entrar no mundo para ser o Salvador do mundo. Aí o restante do Antigo Testamento conta a história desse povo. Os 5 primeiros livros da Bíblia, quem sabe como é que chama os 5 primeiros livros da Bíblia?
Sabe quem que escreveu esses 5 livros? Moisés. Moisés. Ali a gente vê o início de tudo, a queda do homem, a história dos patriarcas dessa nação chamada Israel. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. A gente lê ali que esse povo foi parar lá no Egito, virou escravo dos egípcios. Deus vai lá, liberta eles, resgata eles, leva para o deserto. Esse povo passa 40 anos no deserto e Deus dá as leis ali no deserto, estrutura ali uma nação em 40 anos. Leis morais, leis civis, leis religiosas, leis de adoração, de sacrifício, de sacerdócio e tal. Deus estrutura essa nação. Esses 5 livros. Você quer conhecer com profundidade essa história? Estude esses 5 livros. Você quer ser útil para Deus? Conheça a palavra dele. Depois desses 5 livros, vem 12 livros que são históricos. É a história desse povo. Começando ali pela época dos juízes, depois a época dos reis, e ali muita história desse povo. Depois de Deuteronômio vem Josué, Juízes, Ruth, vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esther. 12 livros. História desse povo. Ali você vê como que Deus se manifesta, como que Deus se revela. Ali, em todos esses livros, você vai vendo como que Deus age, como que são os homens, como que é Deus. Como que Deus trabalha no meio desse povo. Depois vem os livros dos profetas. Como que é o livro dos profetas? Os profetas atuaram na época dos reis de Israel. Aí o povo caía na idolatria, caía no pecado, caía na imoralidade, caía na injustiça. Aí Deus levantava um profeta e ele era a boca de Deus. Deus repreendia, Deus corrigia, Deus trazia o povo de novo para o rumo. Esses são os profetas. Quantos profetas? Quantos livros proféticos dos profetas existem no Velho Testamento? 12 mais 5, 17 para 39. Faz a conta aí. 17 para 39. 22? Então vamos lá. Quais são os profetas? Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses profetas, eles profetizaram antes de Israel ser levado escravo para a Babilônia. Alguns deles profetizaram durante o período que Israel estava lá no cativeiro. Ezequiel, Daniel, por exemplo, e alguns profetizaram depois que eles foram libertos e voltaram do cativeiro, que é os últimos ali. Os profetas, quando você lê os profetas, você vê como que Deus falava com aquele povo, como que Deus corrigia. Nós esquecemos de uma parte do Velho Testamento. Os livros poéticos. A poesia, a adoração, a cultura. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Quando você lê esses livros, você conhece os salmos, como que eles adoravam. Provérbios, a sabedoria, o ensino da sabedoria. Jó, uma história maravilhosa, poética de um homem profundo com Deus.
Esse é o Antigo Testamento. Então ele está dividido em os livros de Moisés, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas. E os profetas estão divididos entre aqueles que profetizaram antes do cativeiro, durante o cativeiro e após o cativeiro. Quando você tem esse entendimento, fica mais gostoso ler a Bíblia. Porque você sabe o que você está lendo. Quando eu vou pegar um livro para ler, qualquer livro, sabe qual que é a primeira coisa que eu faço? Como que você lê um livro que você vai começar a ler? Eu vou lá atrás e pego aquele resumo do livro e dou uma lida. Depois eu vou lá no sumário e leio lá o que tem no livro. Quais são os temas que tem no livro? Todos o sumário ali. Depois eu pego o livro e folheio ele. Folheio, tá certo? É assim mesmo? Folheio ele e leio todos os temas dos capítulos e os subtópicos. Aí eu vou lá e leio a introdução do livro. Aí pronto, aí eu já sei tudo que o livro fala, tudo que ele trata. Aí quando eu vou ler o livro eu entendo melhor. Quando a gente pega a Bíblia e nem sabe do que se trata direito, fica muito difícil. E principalmente se eu leio assim, um dia lá, de vez em quando, ou então leio todo dia, mas abro aqui, abro ali, abro lá. Aí não adianta, queridos. É que não adianta, né? Mas não resolve. Não adianta e não resolve. É uma coisa. Ai, ai. Hã? Não rende, não rende. Amém, amados? Vocês entenderam? Ajudou? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu queria dizer uma coisa muito importante. O Velho Testamento, queridos, ele aponta para Jesus o tempo inteiro. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente tem que procurar Jesus no Velho Testamento, que ele aparece em todo o tempo. Ou é em símbolo, ou é em figura, ou em representação em alguma história. E muitas vezes ele é descrito mesmo como os profetas. Por exemplo, Isaías 53. Ele está descrevendo o Messias que viria. Sabe quantos anos antes de Jesus Isaías profetizou? Quem sabe? Mais ou menos 700 anos antes de Jesus. E ele descreveu a morte de Jesus. Ele disse, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós estávamos desgarrados, perdidos como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor fez cair sobre ele. Aí você vai ler o resto desse capítulo todo. Ele está falando do sacrifício de Jesus. Daniel, tem muitos profetas que descrevem de forma maravilhosa Jesus. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos de como Jesus é descrito lá no Antigo Testamento, para vocês entenderem que todo o Novo Testamento está falando de Jesus o tempo todo. Todo o Velho Testamento. Porque o Velho aponta para ele, o Novo já revela ele, já traz ele pessoalmente. Os primeiros 5 livros, livros de Moisés, lá em Gênesis, ele é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Primeira pregação do Evangelho, está em Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça, serpente. Em Êxodo, ele é representado naquele cordeiro da Páscoa que morreu no dia da libertação do povo de Israel do Egito. Em Levítico, ele é representado como o sumo sacerdote perfeito e o sacrifício pelos pecados dos homens.
No livro de Números, ele é a serpente de bronze que foi levantado no deserto para a cura daqueles que eram picados pela praga das serpentes. Representando Jesus que seria levantado para a cura de todo aquele que nele crê. Em Deuteronômio, ele é o profeta prometido, semelhante a Moisés. Nos livros históricos, em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor, que dá vitória para o seu povo. Em Ruth, ele é o parente resgatador, remidor da sua noiva. Figuras de Jesus no Antigo Testamento. Lá em Esther, ele é o intercessor e o defensor do seu povo. Nos livros poéticos, lá em Jó, ele é o redentor vivo que por fim se levantará sobre a terra. Lá em Salmos, ele é o bom pastor, o rei rejeitado que ressuscita. Lá em Cantares, ele é o amado noivo da igreja, e a igreja é a sua noiva amada. Está vendo como que todo o Velho Testamento aponta para Jesus o tempo todo? Nos livros proféticos, em Isaías, ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o príncipe da paz, ele é o servo sofredor, sacrifício por nós. Em Jeremias e em Ezequiel, ele é o renovo da justiça, o bom pastor. Em Daniel, ele é o filho do homem que recebe o reino eterno. Em Miqueias, ele é aquele que nasceu em Belém, nasceria em Belém. Em Zacarias, ele é o rei humilde, montado em um jumentinho, entrado para ser proclamado rei em Jerusalém. Lá em Malaquias, ele é o sol da justiça. Quando você lê o Antigo Testamento, procure Jesus lá que você vai encontrá-lo. Em símbolos, figuras, menções diretas ou indiretas. E muitas vezes até em descrição direta. Jesus é a chave para entender o Antigo Testamento que aponta para a sua obra de redenção. Por isso que Jesus disse para os judeus: vocês examinam as Escrituras pensando que nelas tem a vida eterna, não é? Mas é elas que testificam de mim. As Escrituras dos judeus eram o Antigo Testamento, o Novo não estava escrito ainda. Eles começaram a ser escritos pelos discípulos de Jesus. Depois, muitos anos depois. As Escrituras eram de Gênesis a Malaquias. E ele disse: vocês examinam ela porque vocês acham que ela tem vida eterna, não é? E elas testificam de mim. Pedro disse: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Vocês farão bem se nelas prestarem atenção. Você tem prestado atenção nas Escrituras? Elas são a lâmpada que clareia em lugar escuro até que a estrela da manhã resplandeça em nossos corações. Esse é o Antigo Testamento. Eu vou ler o Antigo Testamento. Pega uma parte grande, eu vou ler os 5 livros de Moisés. Faz um planejamento ali para ler em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Sei lá, faz um planejamento. Qualquer planejamento é válido. O que não pode é não ter planejamento. Se não tiver planejamento, já fracassou. Eu vou ler os livros históricos de Israel. Quero conhecer essa nação. Os livros históricos. Eu quero ler os profetas para ver como que Deus falava com aquele povo. Para ver onde que eu encontro Jesus nos profetas. Eu vou ler todo o Antigo Testamento, parte por parte, estabelecendo critério, planejamento. E o Novo Testamento? O que tem o Novo Testamento?
O Novo Testamento revela Jesus, a sua obra redentora. O Velho aponta, ó, ele vai vir, ó, ele vai ser assim, ó, ele vai fazer isso, olha, isso aqui é uma figura do que ele vai ser, olha, está apontando. Mas o Novo traz ele para nós, revela ele. A sua obra redentora, a sua doutrina, a glória, a majestade dele, as advertências, as promessas. O Novo Testamento fala da igreja dele, como que ela deve ser e proceder no mundo. Como é que está dividido assim o Velho Testamento? Os 4 primeiros livros são os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros nos apresentam Jesus, apresenta ele, a sua história, a sua vida, a sua obra, os seus ensinos. Que maravilhoso! Cada um apresenta, enfatizando um aspecto de Jesus. Mateus como o Messias que os judeus esperavam por causa dos profetas. Marcos e Lucas para os gentios, com um enfoque diferente, como servo, como sábio, como mestre. João apresenta Jesus para a igreja, para que elas cresçam na divindade de Jesus, cada um enfocando um aspecto. Depois dos evangelhos vem o quê? Atos. Atos é o quê? História. Atos é história. Jesus ressuscita, volta para o céu, e aí o evangelho começa a ser semeado em toda parte. E chega em Samaria, depois vai para Chipre, para Antioquia, de lá vai para a Europa, vai para a Ásia, da Ásia vai para a Europa, e o evangelho chega até os confins da terra. Como que a igreja ia sendo estabelecida de cidade em cidade, como que Jesus operava. Atos, história. Depois de Atos vem o quê? As cartas. As cartas, o que é as cartas? Os apóstolos de Jesus explicando os seus ensinos, a sua doutrina. Explicando Jesus. Os evangelhos apresentam Jesus. As cartas explicam Jesus. Ensina a igreja como servir melhor a Jesus, como caminhar, como ser santa, como proceder nesse mundo. E aí vem o Apocalipse. O que é o Apocalipse? A revelação dos últimos dias, de quando o noivo vai vir para resgatar a sua noiva. Aleluia! Billy Graham tem uma frase assim, ele disse: eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Eu li a última página da Bíblia, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Deus cria bem, o homem peca, cai, afasta de Deus. Deus traça um plano de redenção, executa esse plano e no final ele nos dá o Apocalipse, a revelação. Vai dar tudo certo. Amém? Que livro maravilhoso é esse, queridos? Cada vez que eu estudo a Bíblia, estudo, eu fico mais apaixonado por esse livro. Ele é maravilhoso. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia é assim. A Bíblia, ela mostra para nós quem é Deus, quem é o ser humano e a vontade de Deus para o ser humano. Amém? Não fique sem estudar a Bíblia. Eu queria terminar aqui com algumas frases célebres ditas por homens importantes sobre a Bíblia. Uma delas foi Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um presidente muito importante dos Estados Unidos. Um marco na história,
dos Estados Unidos, e ele disse assim: eu creio que a Bíblia é o maior presente que Deus já deu ao homem. Tudo de bom que o Salvador deu ao mundo foi transmitido através desse livro. Outro presidente de destaque nos Estados Unidos, George Washington, ele disse assim: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Napoleão Bonaparte. Quem já ouviu falar de Napoleão Bonaparte? Um guerreiro francês que conquistou grande parte da Europa. Ele disse assim: a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura viva, dotada de uma força que vence a quantos se lhe opõem. Ele não é um simples livro, é uma criatura vivente, que vence todos que se lhe opõem. Isaac Newton. Vocês sabem quem é Isaac Newton? Oh, glória! O homem que fundamentou, postulou a lei da gravidade. Ele disse assim, existe mais marcas seguras da autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana. Essas duas últimas frases, de Napoleão e de Isaac Newton, um livro que vence todos os que se lhe opõem, que é mais autêntico de qualquer outra história profana. Queridos, a ciência, desde do surgimento do iluminismo, da era da modernidade, ela tem tentado desmascarar, descredibilizar e vencer a Bíblia. Mas a ciência nunca conseguiu provar, refutar a Bíblia. Pelo contrário, quanto mais ela avança, mais ela comprova. Immanuel Kant, filósofo: a existência da Bíblia como livro para o povo é a maior bênção que a raça humana já experimentou. Rainha Vitória, uma rainha da Inglaterra: esse livro dá a razão da supremacia da Inglaterra. Uma rainha. Esse livro é a razão da supremacia da Inglaterra. Billy Graham: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. Tozer, A.W. Tozer: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalhos para a santidade. Vamos repetir essa frase? Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Repitam. Não existe atalhos para a santidade. Repito. Agora você vai falar isso para o seu irmão que está aí do teu lado. Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Agora vira para o outro lado e fala assim: não existe atalhos para a santidade. Quem aqui quer ser útil para Deus? Nunca vi um cristão útil que não seja estudante dele. Eu também nunca vi. Billy Graham nunca viu. Eu também nunca vi. Quer ser útil? Coma esse livro. Como deseja ardentemente ele, como um bebê recém-nascido. Ame esse livro. William Shakespeare, um escritor, diz assim: o diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. O diabo conhece a Bíblia e às vezes ele vai usar ela contra nós. Quantas heresias aí citam a Bíblia? Quantas vezes o diabo citou a Bíblia para Jesus? Faz isso porque está escrito. Aí Jesus combateu
Ah, você esqueceu que está escrito também, Satanás. Conheça ela com profundidade, que você vai refutar qualquer heresia. Tem uma frase desconhecida que diz assim: a Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente na hora da leitura. Olha que privilégio. A Bíblia é o único livro que você lê quando o autor está presente na hora da leitura. Quando você vai ler a Bíblia de madrugadinha, à noite antes de dormir, o autor dela está presente ali. Isso não é maravilhoso? É Ele que nos explica, é Ele que nos ilumina. Peça para Ele. Ajuda eu a entender, Senhor. Ajuda eu a enxergar Jesus. Ajuda eu a enxergar a Tua vontade. O caminho, os meus pecados. Finalmente, Billy Graham disse assim: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Queridos, são 10h36. Eu comecei 9h45. Eu queria falar, mas numa outra ocasião, uma outra partezinha, que é algumas dicas de como estudar e compreender, mas isso vai ficar para outra hora, porque senão não pode comer demais, né? Eu acho que para hoje está bom. Amém, amados? Livro maravilhoso, não? Tem que meditar e praticar, né? Chega em casa, faz um plano para se alimentar diariamente da Bíblia. Ah, mas eu sou muito lento, eu leio muito mal, eu tenho dificuldade para entender. Não se exaspere, não precisa começar lendo a Bíblia em 1 ano, leia em 2, 3 anos, mas leia. Faça um planejamento. Não, eu consigo ler no máximo um capítulo por dia. Sou muito lento, entendo com dificuldade. Leia um capítulo, mas leia um livro inteiro. Tem muitos livros da Bíblia que tem 5, 6 capítulos. Dá para ler numa semana tranquilo o livro inteiro. Efésios, 6 capítulos. Que livro maravilhoso. Leia um capítulo por dia, tentando conhecer Jesus. Quem é Ele? Os mandamentos, as promessas que estão ali. As verdades sobre Deus, sobre Jesus que estão ali. Um capítulo por dia, que alimento maravilhoso. Em uma semana eu leio Efésios. Em uma semana eu leio Colossenses, ainda sobra tempo. Em uma semana eu leio Filipenses, ainda sobra tempo. Em 2 semanas eu leio Marcos, ainda sobra tempo. Se eu ler um capítulo por dia, a direção é mais importante do que a velocidade. Não adianta correr muito, mas não está na direção certa. Amém? Então, é de grão em grão que a galinha chupa, é de grão em grão, mas enche. Agora, se você pode ler 4 capítulos por dia, por favor, faça isso. Porque ler a Bíblia uma vez por ano é maravilhoso. Daqui 10 anos você terá lido ela 10 vezes. Decora a sequência dos livros da Bíblia. Eu decorei a sequência dos livros da Bíblia, eu era criancinha. Até hoje eu não esqueci. Quem sabe falar de cor? Fica em pé aí, vamos lá. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Fica em pé. Agora vamos falar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Vamos lá, gente. Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias.
Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Salonicenses, Timóteo, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Aleluia! Decora, queridos, aprende. Aprende quais as partes distintas da Bíblia. Quais as partes do Velho Testamento? Vamos lá. 5 livros de Moisés. Os livros históricos, que são 12. Os poéticos, que são 5. E 17 profetas. Quais as divisões do Novo Testamento? Os evangelhos, Atos, que é histórico, as cartas, que é os discípulos próximos de Jesus explicando Jesus para nós e a igreja, e Apocalipse, que é profético. Aleluia. Quem escreveu a Bíblia? Homens. Quando alguém fala, a Bíblia foi escrita por homem, ele não sabe o que é a Bíblia. Ele não conhece as Escrituras. Ninguém pode falar o que é uma maçã sem nunca ter comido uma maçã. E tem muita gente falando besteira. Eu já encontrei muita gente falando, a Bíblia, a papel aceita tudo, a Bíblia é escrita por homens e tal, eu não acredito na Bíblia. É só perguntar assim, amigo, como que você chegou nessa conclusão? Que você desmonta o cara, porque ele não tem argumento, é besteira que ele ouviu por aí geralmente. É besteira que ele ouviu por aí geralmente e repete, igual papagaio. Ele não conhece. Igual vocês estão tendo o privilégio de conhecer. A Bíblia é um livro que transforma os homens. Se você jogar um livro de Romeu e Julieta dentro de uma cela de presídio, passar 10 anos lá, esse livro rodando entre eles, não vai acontecer nada. Mas se você deixar uma Bíblia dentro de uma cela de presídio, muitas vidas lá vão ser transformadas, se ela for lida e estudada por eles. Muitas vidas, como têm sido transformadas. Esse livro é poderoso. Esse livro é poderoso, porque ele é palavra de Deus. Ah, ele é poderoso, então eu vou chegar lá em casa, eu vou pôr uma na estante, aberta no Salmo 91. Ele é poderoso se usado corretamente. Ah, não, ele é poderoso, então eu vou pôr ele debaixo do meu travesseiro, porque eu tenho tido muito sonho ruim. Oh, queridos, ele é poderoso se você se alimentar dele, ler, estudar, meditar e colocar em prática. Amém? Aleluia. Queridos, imagina só se a gente fosse fazer uma pergunta, se estivesse querendo ler um livro, e você fosse fazer uma pergunta para o Senhor. Senhor, recomenda um livro para minha leitura? Qual seria o livro que o Senhor nos recomendaria? A Bíblia, não é verdade? A Bíblia é o livro que o Senhor recomenda para a nossa vida, para nós o lermos todo dia, né? A gente recebe tanta recomendação de livro, mas aquele que foi recomendado pelo nosso Deus é a sua própria palavra. Amém? Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, não é verdade? Queria dar uma sugestão para você. Não leia a Bíblia no seu celular. São muitas as fontes de distração. Não é verdade? Pegue a sua Bíblia de papel mesmo. Deixa dentro dela
um lápis. Quando você for ler a Bíblia, não vai lendo a toque de caixa. Vai riscando palavras que chamam a atenção, sublinhando aonde o Senhor falou com você. Lê mais de uma vez os mesmos trechos ou os mesmos capítulos. Às vezes a gente tem duas maneiras de memorizar um texto bíblico. A gente parando mesmo para decorar aquele texto e a gente dizer ele de memória, palavra por palavra. Santir é bom nisso. Ou então, tem uma outra maneira com que Deus marca a nossa memória. É quando a gente tem uma experiência com a Bíblia. Então, eu estou lendo um trecho lá na Bíblia, você está lá orando, pedindo que o Senhor fale com você na palavra, aí você está lendo, e lê outra vez, lê uma terceira vez, e ali enquanto você está orando, lendo e perguntando ao Espírito Santo, o Senhor, Ele fala alguma coisa com você, Ele te dá uma experiência naquela hora, aquilo vai ficar marcado em você. Você sempre vai saber onde está. Talvez essa memorização não seja aquela de você saber falar certinho cada palavra de um versículo, mas você vai saber exatamente o conteúdo ali. Por quê? Porque o Senhor te deu uma experiência com a própria palavra dele, e isso marca a gente. Busquem experiências com o Senhor na palavra dele. Amém? E eu queria ler só um versículo que está em João 5, versículo 39. Eu acho muito interessante. Muitas vezes quando eu vou começar a proclamar o Evangelho para uma pessoa, uma das primeiras coisas que eu faço é levá-la de fato a perceber e a crer que a Bíblia, as Escrituras são de fato a palavra de Deus. O Nilson leu alguns textos aqui que apontam para isso, né, como o de 2 Pedro 1. A gente poderia citar também lá Timóteo, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas tem um testemunho a respeito da Bíblia que ele é incontestável e é do seu próprio autor. Aqui, quando Jesus está falando aqui, em João 5,39, ele fala assim, ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas quem? E o que são as Escrituras? O que são as Escrituras? A palavra de Deus, isso que nós chamamos de Bíblia. E são as Escrituras que testificam de quem? De Jesus, não é verdade? São as Escrituras que testificam de Jesus. Quem que falou isso? O próprio Jesus. Pois não, como eu sei, como que eu posso afirmar, né? Além dos tantos argumentos que o Nilson colocou para a gente aqui, é simplesmente pelo fato de que o próprio Jesus, ele disse, a Bíblia, ela testemunha de mim. Amém? Aquele que existiu antes de Adão, antes de Abraão, antes de Moisés, aquele que é o único autor bíblico, o único que a Bíblia diz, que fala, eu sou, é o próprio Jesus. É Ele mesmo que diz, a Bíblia testemunha a meu respeito. Amém, queridos? Nós temos que dar valor, nós temos que ser os maiores conhecedores dessa palavra, porque nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Não é verdade? Não pode, lá na sua sala de aula, você precisa ser aquele que mais conhece as Escrituras. No contexto do seu trabalho, tem que ser você um discípulo de Jesus, aquele que mais leu e tem meditado e conhecido essa palavra preciosa do Senhor. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Eu queria aqui reforçar essa ênfase que Nilson falou
sobre a pessoa de Jesus ao longo das Escrituras, principalmente no Velho Testamento. Precisamos fazer um exercício disso, de procurar ler, de procurar descobrir, de procurar receber essa revelação. Porque vai ser fantástico quando a gente já vê esse Jesus revelado lá no Novo, né, Nilson? Vou citar um exemplo daquela história, aquela palavra da ressurreição de Jesus lá em Lucas 24. Depois vocês vão ler em casa, meditar nisso. 24, começa no 13, em que 2 discípulos estão andando a caminho de Emaús e eles são alcançados por Jesus. E eles estão ali conversando sobre a questão da morte de Jesus, que Jesus tinha morrido. E Jesus indaga para eles: o que foi que vocês estão conversando? Qual que é o assunto? O que vocês tanto discutem aí? E aí eles falam: só você que ignora isto, que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus, como se não soubesse de nada, pergunta: quais são os fatos? Aí fala: Jesus o Nazareno morreu, foi entregue aos principais sacerdotes, às autoridades, e foi crucificado e morreu. E agora estamos aqui já no 3º dia, e nós esperávamos que ele ia redimir Israel. Estamos aqui, ou seja, com a fé abalada, perdido. E aí Jesus fala com eles lá no versículo 25. Então disse-lhe Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Que o Nilson acabou de falar aqui. Os profetas revelam a pessoa de Jesus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí o que Jesus faz com eles? Jesus chama eles à memória. Vai lá e fala, começa a pegar a palavra e começa a falar com eles das Escrituras. Começa lá Jesus começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Chamou eles à memória, estavam ali com Jesus, participando daqueles eventos, assistiu à morte de Jesus e tudo, mas não olharam para o que a Escritura naquele momento, esqueceram de que Jesus estava revelado, aqueles fatos estavam revelados, apontados lá para Jesus, lá no Velho Testamento. Aí, Jesus chamou eles a isso e começou a falar com eles. E qual que foi o resultado disso? Lá no versículo 32, eles falaram assim, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E aí tiveram revelação de que aquele era o Jesus que estava com eles. Amém? Então é como se estivéssemos resolvendo um problema, procurando uma solução no nosso trabalho, no nosso cotidiano, e descobrimos, glória a Deus. E precisamos fazer isso, esse exercício de procurar nas Escrituras essa providência divina da redenção do plano de Deus para nós, através da pessoa de Jesus, em diversos fatos, diversos tempos ali mostrados nas Escrituras para nós. Esse é um exemplo de que precisamos, o próprio Jesus chamou eles ali, de que precisamos voltar e olhar com carinho para que esse Jesus seja revelado plenamente a nós. Amém? Tudo bem, Nilson? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar aqui três coisinhas sobre isso que o Samuel e o Eduardo falaram. Quando você terminar de ler um capítulo, faça igual o Samuel falou, grife as coisas que destacar para você. Tente decorar um versículo. Jesus sabia muita coisa de cor. Ele cita para Satanás, ele cita para os doutores da lei com 12 anos de idade.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que a palavra de Deus pode habitar ricamente em nós? Só se eu memorizar, senão ela não habita. Então procure ler, grifar e decorar. Não fica só no textinho da catequese da apostilinha, não. Aquilo lá é fundamento, aquilo lá é o básico. É o básico do básico. É o básico. Nós temos que ir do básico para a perfeição. Amém? E a última dica é: procure fazer antes de tudo. Você pode fazer qualquer hora, mas a melhor hora é antes de tudo. O Evangevaldo cita uma frase que ele falou assim: isso aqui me ajudou demais a minha vida devocional, a minha prática de vida com Deus. Eu tomei uma decisão. Antes não tem café. Sem Bíblia não tem café. Sem Bíblia, sem café. Todo mundo levanta doido pensando no cafezinho, pão com manteiga, né? Mas sem Bíblia não tem café. Ele botou isso como lei para a vida dele. Então, ele acorda mais cedo, sei lá, ele dá um jeito, mas ele vai estudar a Bíblia antes de tomar café. Ai, ai. Mas antes de tudo é a melhor coisa, queridos. Sabe por quê? Porque se você levantar antes do nascer do sol, como homens, muitos homens, que se tornaram referência de vida com Deus, deixaram como testemunho. Eles levantavam antes das vozes desse mundo soar para ouvir a voz de Deus. Amém? Então, é o melhor horário. Pode ser qualquer hora. Pode ser qualquer hora. Mas procure fazer antes de tudo que vai ser o melhor horário. Orar e meditar na palavra. Tá bom? Eu me lembrei de uma coisa. Existem algumas maneiras pelas quais o diabo está constantemente tentando esvaziar ou descredibilizar, né? Tirar crédito na nossa vida da palavra de Deus. A primeira maneira ele faz ridicularizando a palavra. Aquela situação assim que mais ou menos acontece quando alguém te pergunta: sério? Você acredita nisso aí mesmo, cara? Esse texto aí com sei lá quantos mil anos? Que homens escreveram? Não, mas não foi a Igreja Católica que separou esse texto? Ele tenta desacreditar o texto bíblico. É a primeira estratégia de Satanás. A outra estratégia é alegorizar. O que isso significa? Transformar aqueles relatos sobre fatos que verdadeiramente aconteceram, como, por exemplo, o dilúvio e a arca de Noé, transformar aquilo ali no mero símbolo. Igual como se estivesse contando um mito grego, assim, ó. Né? Para dar a ideia de que, não, isso não aconteceu realmente. Dilúvio, imagina, barco atravessando um dilúvio com a família dentro. Isso é só um símbolo da maneira como Deus salva. E de fato, realmente, ele aponta para isso. Mas aquilo é um fato verdadeiro que aconteceu. Um dia, um dilúvio cobriu a terra. E porque Noé deu ouvidos à voz de Deus, ele foi salvo juntamente com a sua família num barco construído. Né? Verdade? Então a gente não pode... Ah, não! O pecado é só um símbolo. Imagina, é um fruto, comer e aí... Ué, não, isso simboliza outra coisa. Não, queridos. O que está escrito aí é a verdade. Diz respeito a fatos. A gente vai aceitando isso, daqui a pouco a vida de Jesus é uma mera alegoria de um homem sábio que andou na terra. A gente não pode admitir isso no nosso coração. Amém? A terceira coisa é quando a gente bate uma desconfiança porque alguém diz assim, ó: ah, mas isso aí não foi comprovado pela ciência. Foi. Quem disse que a Bíblia
precisa ser comprovado cientificamente. É o contrário. A Bíblia é a palavra de Deus. É ela que ao longo do tempo vai confirmando todas as coisas. E se não bastasse isso, a cada dia mais. Não sei se vocês já ouviram falar da teoria do design inteligente, que é exatamente hoje a teoria científica que busca trabalhar a ideia do criacionismo. E eles dizem uma coisa muito interessante. Assim, a cada dia e mais, como ao longo do tempo sempre aconteceu, a própria ciência vai novamente dizendo aquilo que o texto bíblico já dizia faz tempo. Agora que eles estão botando fé porque eles estão vendo só por meio da ciência. Então, isso outro é o meio. A gente fica, nossa, será? E bate aquela dúvida no coração, se é verdade mesmo, queridos. É exatamente o contrário. Jesus disse, essas escrituras testemunham a meu respeito. E ela também nos diz como todas as coisas foram criadas, como Deus trouxe tudo à existência. Se a ciência, se é que ela em algum momento confronta com a Bíblia, é porque ela ainda não está exata. Porque se ela tivesse, ela já estava lá de acordo com o que está no texto bíblico. Amém? Agora, existe uma quarta maneira, muito eficaz, do diabo esvaziar a palavra de Deus. Qual é? Levando a gente a não dar valor nenhum a ela. Ela ser mais um livro na nossa cabeceira ou na nossa estante. Eu diria que esse é o modo mais eficaz. Porque se a gente não lê e medita nas Escrituras, o diabo já conseguiu o que ele queria. Ele anulou a palavra de Deus para nós. Não é verdade, queridos? Então que a gente possa ter discernimento, nos apegarmos mais e mais e mais e mais à palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, perdoa mais uma vez. Eu falei que ia falar 3 coisas, falei só 2. Antes de tudo, é a primeira coisa. A segunda, leia grifando e decorando textos chaves. E a terceira, que eu esqueci, é essa. Quando você acabar de ler um capítulo, fecha a Bíblia e tenta ler, escrever o que você entendeu. Isso é meditar. Porque quando você lê, você entende. Quando você escreve no papel o que você entendeu, você compreende. Ou melhor, você aprende. Você aprende. Esse é um processo de aprendizagem. Você primeiro entende, depois apreende e depois compreende. Então, você leu, você entende. Fechou, você escreve o que você entendeu, você vai organizar as ideias na cabeça, você vai se esforçar para lembrar, daí você está aprendendo. Sem isso não há aprendizado. E aí, depois que você escreve, você aprendeu, você vai poder compartilhar com os outros, colocar em prática, aí você vai compreender. Qualquer livro que você lê, acabou de ler um capítulo, tenta fechar ele e escrever o que você entendeu de tudo aquilo que você leu. Isso é maravilhoso, porque isso vai organizar na tua mente, na tua memória, o que você aprendeu com aquela leitura. Amém? Procure fazer esse exercício.